Boa tarde, meus amigos. Prazer retornar a casa na sexta-feira, né? Já devidamente desvesiculado, né? Depois da cirurgia aí que eu fiz. Hoje é o 21º dia da recuperação, então nós estamos aqui já em condições de trabalho. Não sei se vocês notaram, hoje eu chamei vocês de amigos. Fui tocado por uma poesia que eu li num livro do José Brasil. José Brasil, um declamador antigo, desse livro aqui, Poemas da Fé Imortal. É uma seleção de poesias que ele, como declamador, fez. E uma dessas poesias, várias delas são feitas por ele, uma delas é essa aqui, Proposta. E eu achei bacana o enfoque que ele dá. Ele diz assim, ouvimos constantemente no esporte, política e religião tratar-se inconscientemente uns aos outros por irmão. Mas na hora da disputa entre o orgulho e a ambição, mata-se o irmão na luta e morre a palavra irmão. Por isso proponho então, usemos a palavra amigo em vez da palavra irmão, pois nem todo irmão é amigo, mas todo amigo é irmão, né? Então achei bacana o enfoque que ele dá, né? Ser amigo é muito mais que ser irmão. Afinal, todos nós somos irmãos por força da criação de Deus, né? Mas mais do que irmãos, nós somos amigos. E ele ressalta isso na poesia. Então eu queria saudar os meus amigos, mesmo que seja para estarmos juntos numa tarde de feriado, numa tarde bonita, como a de hoje. Quantos poderíamos de nós aí estar entretidos com outras atividades, mas nós preferimos dar o nosso testemunho e estarmos aqui nesta tarde belíssima para conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 11. Hoje quem na verdade ia falar, vocês sabem, é a Ana Paula, né? Ana Paula Oliveira, nossa companheira, filha do Jadiel, né? Aliás, hoje o Jadiel é pai dela, né? Porque ela já está tão conhecida na doutrina espírita que o Jadiel passou a ser o pai dela. Mas a Ana Paula teve um problema, e como eu estava escalado para a semana que vem, a gente simplesmente fez uma inversão. E invertemos também os temas, de modo que eu trouxe o meu tema da semana que vem para hoje. Acho que foi até bom, porque eu vou dar sequência ao estudo da semana passada. Porque nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que diz que devemos amar ao próximo como a si mesmo, devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? E dentro desse capítulo nós temos diversos enfoques. Um deles da semana passada, que foi a lei de amor, foi estudada aqui pelo nosso amigo Luiz Felipe Cardoso, lá do Núcleo, né? E hoje nós vamos fechar esse capítulo. Talvez a gente não consiga abordar todos os itens que estão reservados para nós, porque são 3 itens, e 3 itens que comportam vários comentários. Nós vamos falar, só é o item 13, 14 e 15. O 13 fala sobre a fé e a caridade. O 13. O 14 fala sobre a caridade para com os criminosos. E o 15 fala, deve-se expor a vida por um malfeitor ou por um criminoso, né? Então nós vamos conversando sobre esses itens. O que eu procurei fazer foi, em cada um desses itens, tirar as ideias principais. Eu vou lendo algumas dessas ideias e, naturalmente, algumas inspirações vão surgindo, e a gente vai podendo, então, aprofundar o assunto. Então, nesse item 13, que é um item que foi ditado por um espírito familiar, um espírito protetor, na cidade de Cracóvia. Cracóvia é uma cidade da Polônia, em 1861. O espírito diz assim: a caridade é impossível sem a fé, né? Então estamos estudando a fé e a caridade. A caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar impulsos generosos até em uma pessoa que não tenha religião, mas essa caridade austera,
só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Esse trechinho aí tem muita coisa para a gente conversar. Começa por essa afirmativa que ele faz, né? A caridade é impossível sem a fé. Porque a gente pode ter várias conotações para essa palavra caridade, né? Ele fala, por exemplo, em impulsos generosos. Qualquer pessoa pode ter impulsos generosos. Quer dizer, qualquer pessoa pode ter a vontade de ajudar. E qualquer pessoa ajuda o seu semelhante. Mas aquela vontade exercitada de forma perseverante, muitas vezes contra o próprio interesse de quem está ajudando, essa caridade, que ele chama de caridade austera, só é possível se nós tivermos fé. Por que nós estamos aqui hoje, num dia de feriado, num dia, um calor gostoso, em que nós poderíamos estar vivendo a vida material de uma outra forma? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque gostamos, mas nós gostamos porque nós temos fé. Porque a gente sabe que a doutrina espírita, ela nos traz uma mensagem que corresponde às nossas expectativas. A vida que a doutrina espírita nos mostra, verdadeira, é a vida espiritual. Então nós sabemos que esses momentos que nós estamos aqui, na verdade, são investimentos que nós estamos fazendo para que um dia, sabe-se lá quando nós tivermos que regressar ao mundo espiritual, porque isso vai acontecer com todos nós. Às vezes nós ficamos um pouco mais de tempo, outros vão mais cedo, mas todos nós iremos voltar para a vida espiritual. Então nós estamos fazendo um investimento, porque nós estamos conversando sobre verdades que nos vão ser úteis nesse nosso retorno. Nós estamos aprendendo a lógica que cerca a vida espiritual. E dentro dessa lógica nova que a doutrina espírita nos mostra, nós vamos aprendendo a aproveitar melhor esses momentos que nós estamos aqui encarnados. Estamos aproveitando muito melhor o nosso tempo do que se estivéssemos, de repente, gastando esse tempo num cinema, num shopping, num outro lugar no dia de hoje. Não estou dizendo que a gente não deva ir a cinema e a shopping, não. Vocês sabem que eu gosto de cinema, já declarei isso aqui. Deixei gente chocada aqui quando disse que gostava de novela. Pô, né? O pessoal ficou chocado. A Frânio, você gosta de novela? Né? Gosto. E tem uma novela agora que eu estou acompanhando, que é aquele Além do Tempo, viu? Além do Tempo. É a única que eu estou acompanhando mesmo. As outras ficaram muito bobas, devo dizer, né? Mas essa Além do Tempo está bacana, né? Tem uma trama ali, uma coisa romântica, a ideia da reencarnação. Embora, se a gente for analisar essa novela bem à luz do Espiritismo, tem algumas coisas ali que não batem bem com o que a gente aprende, mas não importa, fica dentro da licença poética que a gente concede ao autor. O importante é que ele está falando de vida espiritual, está falando de reencarnação, e isso apenas vem confirmar as nossas convicções, né? Então acho bacana que a gente esteja na casa espírita buscando conhecer mais, buscando aproveitar o tempo, né? Não estou dizendo que nós não devamos ir ao cinema, que nós não devamos ver uma televisão, que nós não devamos nos divertir. Eu sempre digo, nós somos seres humanos na vida, na época atual. Nós temos uma vida material para viver, mas nós precisamos também ter os nossos momentos de dedicação às coisas que vão ser importantes para nós, o nosso investimento na vida espiritual, isso que eu estou falando. Então nós estamos aqui investindo. Nós podemos perfeitamente assistir um cinema, nós podemos perfeitamente ter um lazer num outro dia, mas hoje, sexta-feira, é um dia que a gente se comprometeu a aproveitar o tempo nas nossas atividades na casa espírita, seja estudando nos grupos,
seja participando do estudo aqui no salão, aplicando passe, fazendo atendimento fraterno, que a gente sempre faz com os companheiros que estão chegando, e, naturalmente, aproveitando a experiência dos companheiros que convivem conosco. Não só de quem está encarregado de fazer o estudo, mas de quem está aí na assistência, que muitas vezes vem nos trazer verdadeiros exemplos de vida. Então é isso. Esse primeiro ponto aí, a caridade é impossível sem a fé, é por isso. Se nós não tivermos fé, esta convicção, né? Essa convicção da existência da vida espiritual, essa convicção de que nós estamos aproveitando bem o nosso tempo, que nós estamos investindo, na verdade, nós não estamos praticando a caridade. Talvez nós estejamos praticando, né? Nós estejamos praticando alguns atos de beneficência, ou como ele diz aqui, impulsos generosos, né? Não significa que para praticar a caridade tem que ser espírita, né? Nós temos muita gente comprometida com as verdades das religiões respectivas, nas diversas religiões, né? Os nossos irmãos católicos têm lá o comprometimento deles, com a fé deles, e praticam a caridade também. Se não fosse a fé que eles depositam naquilo que lhes é ensinado, eles não estariam praticando a caridade. Até mesmo aqueles que não têm, muitas vezes, nenhuma religião, mas que se dedicam religiosamente, sistematicamente a fazer o bem, esses que também sacrificam, às vezes, momentos da sua vida material para ajudar as outras pessoas, esses também estão sendo caridosos. Então a caridade não é simplesmente uma doação, como a gente sempre diz aqui, quando estamos participando dos trabalhos de quentinha, né? A gente não deve pura e simplesmente chegar e entregar a quentinha para o companheiro que está ali recebendo aquele alimento material. A gente não pode descuidar do alimento espiritual. Não devemos, se possível, muitas vezes o companheiro não quer ouvir nada, mas se possível, a gente deve procurar conversar com o companheiro, levar a ele uma palavra de esperança, para que ele possa superar aquele momento que está vivendo, muitas vezes ali nas ruas do Rio de Janeiro, né? Então é isso. Eu acho que esse sacrifício de todo interesse egoísta, como diz aqui o Espírito, somente a fé pode inspirar, é o que ele fala, né? Porque a fé é quem nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Eu grifei desta vida. Eu grifei desta vida porque num outro livro, no Livro dos Espíritos, temos uma outra frase importante, que é a seguinte: a caridade é a condição única para a felicidade na vida futura no mundo espiritual. Ela é essencial, portanto, para a nossa vida material e espiritual. Então vejam vocês que a caridade, ela nos ajuda na vida material, dá sentido à nossa vida material, mas ela nos prepara para compreender melhor a vida espiritual. Isso é muito interessante. A gente poderia aqui discorrer, mas eu acho que vocês já devem se lembrar. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Segundo Jesus. Isso é uma questão do Livro dos Espíritos, questão 866, né? Qual é o sentido da palavra caridade segundo Jesus? Alguém aí se lembra? Qual é o sentido da palavra caridade? O pessoal até diz que é o BIP. É o BIP, né? Ah, o pessoal se lembra. Falou em BIP, o pessoal se lembra, né? Então o que é? Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, né? Então é isso que os Espíritos nos dizem para a pergunta formulada por Kardec. E na questão 888, os Espíritos complementam o raciocínio dizendo assim: não é a esmola que merece reprovação, mas a maneira por que é habitualmente dada. É o que eu estou falando, né? A verdadeira caridade depende da maneira como nós a estamos praticando. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro desgraçado, sem esperar que lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticada, né? Então é isso, é o que a gente vem procurando se esforçar, né? Vem procurando fazer. Tenho certeza que todos nós estamos engajados nas nossas atividades, dentro e fora da casa espírita,
em fazer a caridade, dessa forma como a doutrina espírita nos recomenda. Num outro capítulo, diz assim o Kardec, capítulo 17, nós já vamos estudar. Os elementos da verdadeira caridade são benevolência, indulgência, e ao invés de perdão das ofensas, ele fala abnegação e devotamento. Então é isso, a verdadeira caridade é essa que nós fazemos de forma sistemática, consciente, sentindo que é importante para nós. Por isso que o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Há um exemplo de caridade, só para a gente ver bem, chamado caridade junto com fé, misturada as duas interpenetradas. Veja justamente ao encontro do que a gente está estudando. Nesse livrinho aqui, a História do Dia a Dia, do Dival Buense. Não sei se vocês gostam dessas historinhas, mas eu gosto muito. Vocês já devem ter reparado que eu sempre conto uma, né? Pelo menos. E essa aqui é o visitante. É a lição número 11 dessa História do Dia a Dia. Em uma cidade dos Estados Unidos, durante um dia de inverno com muita neve e frio, Jane foi à sua caixa de correio em frente de casa verificar se tinha alguma correspondência, e lá encontrou somente uma carta. Ela pegou e observou que não havia nem selo, nem qualquer outro carimbo de correio. Abriu o envelope e leu a carta. Querida Jane, devo estar na sua vizinhança no sábado à tarde e gostaria de vê-la. Com amor, Jesus. Olha que carta bacana, hein? Né? Ela abriu a carta, era uma carta de Jesus para ela. Olha a fé aí, né? Com as mãos trêmulas, ela colocou a carta em cima da mesa e pensou: por que Jesus me visitaria? Eu não sou ninguém especial, eu não tenho nada para oferecer. Com esse pensamento, Jane lembrou de sua cozinha com armários vazios. Ela vivia nos Estados Unidos, mas é um quadro bem típico do Brasil de hoje, né? Ela viu que não tinha nada na despensa. Oh, meu Deus, eu realmente não tenho nada para oferecer. Tenho que correr para o supermercado e comprar alguma coisa para o jantar. Ela procurou em sua bolsa e viu que tinha somente R$10,80. Na época que o livro foi escrito, isso ainda dava para comprar alguma coisa, né? Bem, pelo menos posso comprar um pouco de pão e alguns frios. Vestiu seu sobretudo e correu para as compras. Alguns pães, 250 gramas de peito de peru fatiado e uma caixinha de leite, só naquela que foi escrito mesmo. Jane ficou com apenas 12 centavos. Apesar de tudo, sentiu-se bem voltando para casa com aquela pequena oferenda debaixo do braço. No caminho, uma voz: ei, senhora, pode ajudar? Jane estava tão absorvida em seus planos para o jantar que nem notou duas figuras juntas na alameda, um homem e uma mulher, ambos vestidos com não mais que farrapos. Olhe, senhora, eu estou desempregado e minha mulher e eu estamos vivendo ao relento. O tempo está se tornando muito frio e estamos sentindo muita fome. Se a senhora pudesse nos ajudar, ficaríamos realmente muito felizes. Jane olhou para os dois. Eles estavam sujos e cheirando mal. Francamente, ela sabia que eles poderiam conseguir algum tipo de trabalho, se realmente quisessem. Senhor, eu gostaria de ajudá-los, mas sou uma pobre mulher. Tudo que possuo é um pouco de frios fatiados e pão. Tenho uma visita muito importante para o jantar esta noite e estava planejando servir isto para ele. Sim, está certo, senhora. Eu compreendo. De qualquer forma, muito obrigado, disse o rapaz. O rapaz colocou suas mãos no ombro da companheira e seguiram em frente. Olhando-os partir, Jane sentiu uma dor familiar em seu coração. Espere, senhor. O casal parou e virou-se para ela, que corria até eles. Olhe, por que você não fica com este alimento? Eu arranjo outra coisa para servir ao meu convidado. Ela deu ao homem sua sacola de supermercado. Obrigado, senhora, muito obrigado. Sim, muito obrigada, disse a esposa.
Jane percebeu que ela estava tremendo de frio. Sabe, eu tenho outro sobretudo em casa. Leve este para você, disse Jane. Desabotoou o casaco e colocou-o sobre os ombros da mulher. Então, sorrindo, voltou-se e foi embora alameda abaixo, sem seu casaco e sem os alimentos para servir a seu convidado. Jane estava congelando sem o seu casaco e muito preocupada. O senhor estava chegando para visitá-la e ela não tinha nada para lhe oferecer. Ela remexia em sua bolsa para achar a chave de casa, quando percebeu que tinha outro envelope em sua caixa de correio. Que estranho! O correio não costuma vir 2 vezes no mesmo dia. Ela pegou o envelope e abriu-o. Querida Jane, foi bom vê-la novamente, dizia a carta. Obrigado pela adorável comida e obrigada também pelo maravilhoso casaco. Com amor, sempre Jesus. O ar estava frio, mas mesmo sem casaco, Jane não notou, né? Então está aí uma historinha de fé misturada com caridade, né? Quer dizer, a nossa amiga Jane, ela, impulsionada pela fé, que é essa certeza, porque nós temos diversos tipos de fé, né? A fé que a doutrina nos impele a sentir é a fé raciocinada, é aquela fé apoiada na razão, é aquela fé, aquela convicção que a gente tem de que estamos amparados pelos amigos espirituais, de que estamos amparados pela espiritualidade amiga, de que nós estamos justamente com o propósito de estar na tarde de hoje aqui, porque nós estamos fazendo investimento. Isso é fé raciocinada, né? E ela foi levada então por esse sentimento que ela tem, por essa fé que ela tem, a preparar todo o lanche para a chegada de Jesus. Mas na verdade, Jesus estava em cada pessoa necessitada por onde ela passou, e ela naturalmente, desta forma, sem que percebesse, ela fez a caridade que ele esperava que ela fizesse. Então é isso, meus irmãos. A caridade e a fé, elas andam sempre juntas. Tem aqui umas trovinhas, eu também separei, do José Albano. Ele diz assim: a matemática divina que se oculta entre os mortais. Quem guarda consegue menos, quem distribui pode mais, né? Nos estimulando, portanto, a não retermos as coisas materiais. Um copo de leite, um pão, um gesto em favor de alguém. Só Deus sabe quanto vale qualquer migalha do bem. Essa é de Fidélis Alves. E de Jesus Gonçalves: não faças da caridade palavra linda, mas vã. Faze hoje, ampara agora, não deixes para amanhã. E finalmente a última aqui, de Casimiro Cunha: no intercâmbio da bondade, permuta melhor não há. Toda pessoa recebe muito acima do que dá. Bem, mas desse primeiro item, eu separei aqui mais um trechinho. É inútil que o homem, desejoso de prazeres, queira se iludir quanto ao seu destino na terra, afirmando que lhe é permitido ocupar-se da sua felicidade. É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Portanto, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. É o que nós estamos falando, né? Nós devemos aproveitar a vida na terra como uma oportunidade para nós nos prepararmos para a vida espiritual. Bem, mas vamos falar um pouquinho sobre a caridade para com os criminosos, né? Está no item 14, como eu disse a vocês, e esse item 14 é uma mensagem de Elizabeth de França, é de 1862, é uma mensagem que foi dada em Havre, lá na França, né? E essa Elizabeth foi a irmã de Luís XVI. Luís XVI foi aquele rei francês que acabou guilhotinado, ele e a Maria Antonieta, né? E depois que ele foi guilhotinado, quem cuida dos filhos de Luís XVI é a Elizabeth, que era a irmã dele, né? Então ela vem nos dizer assim, ó: deveis amar os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei.
Então devemos amar os nossos irmãos criminosos da mesma forma, né, como nós de repente amaríamos outras pessoas que fossem nossos irmãos. Voltamos àquela ideia inicial do irmão. Os nossos irmãos criminosos, eles são nossos irmãos, né? Então nós devemos aprender a amá-los como nossos irmãos. Essa é a ideia que está querendo nos passar, porque assim como nós muitas vezes infringimos a lei e sabemos que nós estamos nos recuperando, passando por dificuldades, para que possamos nos recuperar diante da lei de Deus, nossos irmãos criminosos um dia vão se recuperar também, vão se arrepender e vão se recuperar. Nós sabemos lá por estudos do livro O Céu e o Inferno principalmente, que todos nós um dia vamos nos reabilitar diante da lei de Deus. O livro dos Espíritos também fala nisso. Por pior que sejamos, um dia nós vamos ter consciência de que nos do que fizemos de errado e vamos nos arrepender. É o primeiro passo para que nós cheguemos à reabilitação. Costumo dizer que, embora todos nós tenhamos registrado em nossas consciências as leis de Deus, né, quer dizer, a gente tem a noção do que é certo e do que é errado, essa noção exata do que é certo e do que é errado não é a mesma para todos nós, senão todos nós estaríamos agindo da mesma forma, mas nós agimos de forma desigual. Porque para uns as coisas ainda são, determinados comportamentos são naturais, enquanto para outros, já mais conscientes, essas mesmas coisas são intoleráveis. Porque para uns, por exemplo, a percepção de uma vantagem devida, a percepção de um dinheiro a título de propina é uma coisa normal, porque todo mundo está fazendo, e para outros isso é intolerável. Por quê? Porque os níveis de compreensão de cada um, diante do que a consciência de cada um retém, é diferente, né? Eu posso ter um comportamento diante de determinados estímulos que a vida possa me oferecer, diferente de um companheiro que tenha que tenha o mesmo estímulo. Isso vai depender da nossa maturidade espiritual, vai depender do quanto nós tenhamos consciência do que é certo e do que é errado, né? Vocês não concordam? Se nós fizermos aqui uma pesquisa, colocarmos um fato concreto, fizermos uma pesquisa, talvez cada um de nós tenha uma reação diferente diante do fato concreto que a gente venha a apresentar. Porque nós estamos em fase de amadurecimento diferentes, né? Então é isso. Aquilo que hoje é natural para algumas pessoas e que para nós já não é mais, que nos deixa estarrecidos, um dia eles vão atingir um grau de amadurecimento tal que eles vão ver, puxa, mas o que eu fiz foi uma bobagem, então eu preciso voltar à vida material para tentar vencer esta minha imperfeição. Porque essa ideia da reencarnação, a gente pensa muitas vezes que a gente volta na existência seguinte justamente para sofrer aquilo que fizemos sofrer. E não é isso que a doutrina nos ensina, não. A doutrina nos fala que nós temos que vencer as nossas imperfeições. E para vencer as nossas imperfeições, a gente tem que voltar, às vezes, no mesmo estímulo, né? Às vezes a gente tem que voltar no mesmo estímulo. Vejam o exemplo de vários espíritos que renasceram, né? O nosso próprio Paulo de Tarso, ele veio como doutor da lei, né? Ele tinha um compromisso com o poder e ele voltou com esse compromisso. Ele não precisou sofrer na encarnação seguinte, porque naquela própria encarnação ele conseguiu vencer a sua imperfeição. Mas há espíritos que em diversas encarnações seguidas, eles têm o mesmo estímulo. E muitas vezes ele falha diante dos mesmos estímulos. Por exemplo,
A Joana de Ângeles registra num dos livros dela, das Sete de Bênçãos, que o espírito Alexandre Magno, que foi um conquistador, um grego conquistador, um general grego, né, na verdade espartano, ele foi também Júlio César e foi também Napoleão. Vejam, 3 reencarnações do mesmo espírito. Ora, se na primeira encarnação, como Alexandre Magno, né, ele só tem esse título de Magno porque ele conquistou, mas ele levou à morte vários povos. Se ele teve essa experiência, na encarnação seguinte, como ele tinha que vir? Ele teria que vir sofrendo, né? Teria que sofrer tudo aquilo que ele fez os outros passarem. Mas ele volta de novo como general. E ele mais uma vez volta como conquistador. E aí ele volta mais uma vez depois como Napoleão. Ele deveria ter vindo para sofrer, mas ele volta novamente como imperador. Então é assim, muitas vezes a gente tem ajustes a fazer, né, com a nossa vaidade, o nosso orgulho, né, o nosso egoísmo, e a gente precisa passar sucessivamente por aquela experiência em várias encarnações. O irmão X escreve uma historinha sobre Diana. O nome da lição é Diana. Eu acho que é inesquecível, Diana. Eu acho que está em Cartas e Crônicas, ou Encontros desta e da Outra Vida, não me lembro bem agora qual é o livro. E a Diana é um espírito que durante várias encarnações ela luta contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade. Em várias encarnações seguidas, o egoísmo, orgulho e vaidade. Chega um momento que ela pede à espiritualidade que ela não volte mais nessas. Ela não consegue vencer a sua imperfeição. Ela sente tanta dificuldade que aí ela pede para vir de uma outra situação. Ela pede para voltar com alguns espíritos com os quais ela tinha grande dívida, e esses espíritos então renascem como seus filhos, mas todos com problemas. E ela passa a vida toda cuidando daqueles espíritos. Não tem marido, vive com muita dificuldade, trabalhando dia e noite para manter aqueles filhos que não podem ajudá-lo porque são crianças especiais, e ela então consegue superar a sua imperfeição desta forma: a vaidade, o egoísmo e o orgulho. Então, não é exatamente da forma como a gente pensa, né? Ou muitos de nós pensamos. O sujeito que é rico hoje, que veio nessa situação, que está aproveitando mal essa oportunidade, ele vai voltar na próxima encarnação, aí ele vai ver o que é bom para a tosse, né? Aí nós estamos consagrando uma lei tão antiga, que é a lei de Moisés, que não é a lei que vigora na doutrina espírita. Nós vimos na semana passada que a lei que vigora aqui é a lei do amor. Então, não é isso que a doutrina fala para nós, não é isso que os espíritos falam para nós. Nós estamos passando pelas experiências de que necessitamos para vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. É isso que a doutrina nos ensina, né? Então é isso. A verdadeira caridade, diz a Elizabeth, não consiste na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo, inclusive para com os criminosos, né? Então a caridade, na hora de fazer a caridade, nós temos que fazer a caridade também para com os nossos irmãos criminosos. Frânio, como é que você vem levantar esse tema justamente quando está completando uma semana daquele terrível atentado lá na França, quando diversas pessoas foram mortas? Então você está dizendo que a gente tem que ter caridade para com os criminosos? É isso aí que a doutrina espírita ensina para nós, é isso mesmo, né? E todas as mensagens que estão surgindo aí, mediunicamente, estão nos impelindo a orar por esses nossos companheiros que
tomar essa via equivocada nas suas existências, né? Então é isso. Amar de verdade é sempre pensar no bem-estar do outro, né? E sempre pensar no melhor para o nosso semelhante. Se você quiser ser feliz, não case. Se você quer fazer o outro feliz, aí sim case, né? Essa é uma frase que a gente precisa entender bem, né? E normalmente a gente casa, né? Querendo ser feliz, esperando ser feliz. A gente deve casar esperando fazer o outro feliz. Essa é a verdadeira doação, é o verdadeiro amor que deve nos unir. Então é isso. Vamos seguindo aqui, falar um pouquinho só do último tipo de caridade aqui, que nós já estamos em cima do tempo, né? Bom, ainda sobre a caridade sobre os criminosos, nós temos um trecho que diz assim a Elizabeth: Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Eu achei esse trecho aqui muito importante para nós. Primeiro porque ela fala em brevemente, a mensagem é de 1862. Brevemente, diz ela, todos os homens serão levados a praticar a verdadeira caridade da lei de Deus, né? 1862, nós estamos em 2015, né? Então a gente precisa ter a noção de que o tempo para os espíritos não corre da mesma forma que o tempo corre para nós, né? Nós estamos num processo de transição. Nós não estamos com data marcada para nos transformarmos em mundo de regeneração. Isso é um processo que está se desenvolvendo desde essa época aí. Quando é que isso vai acontecer? Tem um vídeo na internet, não sei se vocês já viram, chamado Data Limite de Chico Xavier. Já viram esse vídeo? Já viram? Botam data lá para que as coisas aconteçam. Acho que é 2057 que eles falam, né? 47? Acho que não é 57, não? É, por aí. 47, 57, 50, por aí, né? Depois tem um outro vídeo, não sei se vocês viram, que o Chico Xavier desmente isso tudo. Vocês viram o outro vídeo? Então procurem o outro vídeo, que o Chico Xavier desmente isso tudo. Não tem data marcada para isso, gente, né? Isso depende do esforço que cada um de nós, encarnados e desencarnados que ainda vão encarnar, vai fazer, pô. O que vai fazer da Terra um mundo de regeneração é o nosso esforço. É como ele diz aqui, né? Todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Então, mundos inferiores são mundos primitivos e mundos de expiações e provas em condição inferior a que essa que nós estamos aqui agora. Mundo de expiação e provas, né? Lá há mais tempo, né? Lá da época da Idade Média, a Terra na Idade Média, por exemplo, esses espíritos vão renascer em mundos assim, inferiores a esse que nós temos agora. Esse é um processo que já está em andamento. Aqueles que demonstrarem alguma propensão para o progresso espiritual, vão ficar aqui pela Terra, e quando esse processo de transição estiver mais amadurecido, o nosso mundo será um mundo de regeneração. Vamos ter um equilíbrio maior entre o bem e o mal. Hoje há uma predominância do mal, mas quando esse processo estiver se consolidando e o mundo passar a ser considerado de regeneração, vai haver um equilíbrio entre o bem e o mal. Então eu acho importante essa ideia do brevemente, porque a gente fica otimista demais, né? E talvez nós já estivéssemos encarnados nessa época do brevemente, já estamos reencarnados de novo, provavelmente vamos reencarnar de novo, e o brevemente ainda está aí, e o mundo ainda não está de regeneração, né? Então é isso. E essa ideia de que a gente tem que pedir pelos nossos irmãos criminosos. Tem o livro Céu e Inferno, né? Tem uma passagem, tem um espírito lá chamado Jacques Latour, que foi um assassino condenado pelo júri, foi executado em setembro de 1864. E ele se apresenta, mesmo sem ter sido evocado, e ele vem dizer, pela voz do médium,
vi que almas compassivas terias piedade de mim. É uma comunicação da Sociedade Espírita de Paris. Ao passo que outros me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastavam horrorizados. Então vejam como é importante a gente orar pelos criminosos. Quando ele percebe que um grupo estava orando pelos criminosos por piedade, naturalmente querendo o melhor para aquele companheiro criminoso, ele vem dar o testemunho dele para aquele grupo. Então é isso. Deve-se expor a vida por um malfeitor? É a última passagem que nós temos que comentar, né? E a gente poderia dizer assim, se a pergunta fosse essa: uma mãe ou um pai deve expor a vida por um filho? O que vocês acham? Uma mãe ou um pai deve expor a vida por um filho? Vocês dizem, mas é claro que sim, né? Então esse deve ser o comportamento que norteia, já que somos todos irmãos, que a ideia é a de que somos irmãos, nós não devemos vacilar em expor a vida por um malfeitor. E aí é o Lamennais, quem faz essa mensagem, ele diz assim: o devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditar que é somente a morte que vai arrancar esse desgraçado é talvez de toda a sua vida passada. Salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que nos diz: se pode salvá-lo, salvai-o, né? Então é isso. Quando a gente salva desinteressadamente, quando a gente age desinteressadamente em favor de um malfeitor, nós estamos acumulando créditos espirituais. E é isso que nós precisamos no nosso retorno ao mundo espiritual. Quando nós saímos a fazer a caridade, por impulso da nossa fé, nós estamos agindo de modo a angariar simpatias. No Livro dos Espíritos tem uma passagem em que se pergunta: como é que se reconhece um bom médium? Muita gente acha que o bom médium é aquele que dá comunicações, dá passividade para vários tipos de espíritos. Não é isso que os espíritos respondem. O bom médium é aquele que é capaz de despertar a simpatia dos espíritos superiores que estão observando o seu comportamento. Então, se nós estamos tendo um comportamento voltado para a caridade, estamos tendo um comportamento desinteressado, procurando amparar todos aqueles que nos chegam através dos nossos impulsos caritativos, nós estamos, sem percebermos, estamos construindo uma base de amizade que certamente vai nos ser útil no futuro. Então é isso, meus irmãos. Eu acho que a mensagem, meus amigos, né? Eu acho que a mensagem, mais do que irmãos, vocês são meus amigos. Eu acho que a experiência nos mostra quanto é importante que a gente construa amizades. Se a gente vê isso na vida material, vale também para a vida espiritual. Temos amigos na vida espiritual, porque são essas mãos amigas que vão nos sustentar nos momentos de maior dificuldade da nossa jornada. Estamos no caminho certo, que possamos prosseguir. Essa é a mensagem da tarde de hoje que o Evangelho segundo o Espiritismo nos transmite. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.